crescente, arraigado já na sociedade brasileira. A direita com ódio da esquerda, a esquerda com ódio da direita. O que o Partido Missão pode proporcionar de novo nesse contexto? Olha, é um bom ponto que você levantou, porque de fato há um ódio interpessoal, né? O lulista odeia o bolsonarista, mas o lulista não odeia as ideias do bolsonarista e tampouco o bolsonarista odeia as ideias do lulista, porque eles não têm ideia nenhuma para defender. Então, qual é o plano de governo do Flávio Bolsonaro? Não existe. Não existe. O Flávio Bolsonaro é pré-candidato até antes que eu. Ele não tem um plano de governo. O Lula, ele é presidente em exercício e ninguém sabe qual foi o programa do governo e tampouco qual o plano para o próximo governo dele, caso ele vença as eleições. E eles não têm plano. Eles têm personalidade e carisma. No caso, o carisma nem é do Flávio, é do pai dele, que ele usa emprestado através do sobrenome. E as pessoas, então, ficam discutindo pessoas. Nada pode ser mais triste e mais burro do que você ficar discutindo pessoas. Isso é justamente quem acompanha a fofoca. Tem coisa mais triste do que você passar seu dia vendo um site de fofoca ou programas de fofoca na televisão. Isso é a coisa, vamos dizer, reservada para as pessoas mais simples em termos de inteligência. Uma pessoa que debate política para falar que gosta da personalidade do Lula ou que gosta da personalidade do Bolsonaro é uma pessoa tosca. Então nós não podemos guiar por isso. Né? Nós podemos discutir depois das pessoas, ou podemos discutir fatos, e acima dos fatos nós discutimos ideias. Então o nosso grupo político está discutindo ideias para o Brasil, planos para o Brasil. Depois a gente baseia esses planos em fatos para poder falar a verdade. E depois nós discutimos as pessoas. Eu acho que isso, vamos dizer, quebra esse jogo estúpido. Porque eu posso chegar para um seguidor do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que seja, e falar ideias que eles vão concordar conosco. Mesma coisa se eu chegar num petista. Menos petista, mas haverá alguma coisa que ele vai concordar conosco. Eu posso, enfim, convencer ele através das ideias. Essa turma não, eles nunca debatem ideias, eles nunca têm plano pra nada, eles querem só discutir que eles gostam do político A e que eles desgostam do político B. A partir dessa ideia, né, dessa sua fala, estou vendo aqui os livros amarelos aqui do MBL. Assim, esses dois boxes, eles se dividem em duas partes, né? O primeiro box, os primeiros 3 fascículos, análise do ser, né? Uma tentativa de analisar o ser humano a partir de seus princípios, das suas bases. E os 3 últimos fascículos, uma ideia determinista de como é o Brasil, né? A partir da sua essência. O que essa obra do MBL tem a ver com o seu futuro plano de governo? Na verdade, o livro amarelo é do Partido Missão. A gente faz uma diferença, porque cada um. Uhum. O MBL é o movimento, por exemplo, a revista Valete do MBL. MBL. E o livro amarelo é da Missão. Os 3 primeiros livros do livro amarelo, eles fazem um diagnóstico do que é o Brasil e de como o espírito brasileiro ele está consumido pela derrota. O 4, 5, 6, eles já são otimistas. Eles propõem. O 4 é um Brasil rico. 5 é um Brasil poderoso. Desculpa, o 4 é um Brasil poderoso, o 5 é um Brasil rico e o 6 é um Brasil livre. E nesse desenho, a gente faz, vamos dizer, uma série de especulações sobre como é esse futuro, cria as propostas para chegar nesse futuro, e essas propostas são propostas originais entendendo a alma do brasileiro. Então, são soluções brasileiras para problemas brasileiros. E a gente parte da seguinte leitura, por exemplo, no Brasil poderoso, a gente fala o seguinte: ó, o país ideal que a gente terá é um país que no futuro ele é capaz de sentar com as 5 maiores nações do mundo, os Estados Unidos, China, Índia, para debater o que importa no mundo. É um país que será importante e poderoso no sul global, que vai exercer seu poder na América Latina. É um país que vai liderar os países de língua portuguesa na África, na Ásia, próprio Portugal e Brasil. É um país com marcas globais. É um país que precisa ter bomba atômica para poder se defender nas próximas décadas, porque o mundo está ficando muito complicado. É um mundo cada vez mais em conflito. Então, com base nisso, né, nesse dever ser, o que nós seremos no futuro, a gente começa a desenhar as políticas que a gente vai adotar para chegar nesse ponto. E aí nós desenhamos isso desde políticas industriais, políticas de desenvolvimento econômico, reformas econômicas, linha geopolítica a ser traçada. E isso é muito ambicioso. E isso permite que eu venha aqui conversar com vocês e discutir, não no achismo, não só na garantia sou Joe, que é o que os outros fazem, né? Tipo, confia na minha personalidade. Não, eu vou discutir ideias e tá escrito. Qualquer coisa lê. E é isso. E sobre a industrialização, um dos pontos importantes do seu ideal, né, de governo, do eventual governo, seria a interiorização, né, da questão industrial. Essa interiorização, você pensa no Nordeste, ou pensa inclusive no interior do Brasil mesmo, nos estados de diferentes regiões? Eu falo muito da questão do Nordeste, porque se resolver o Nordeste, se resolve o Brasil.
Você resolve o Nordeste gerar classe média lá, você muda o padrão do sistema político eleito por lá, e isso vai fazer com que haja menos dependência de dinheiro vindo daqui, por exemplo, para sustentar a população de lá. Em bom português, a população do Nordeste, em grande medida, é sustentada pela população do Sul-Sudeste e hoje Centro-Oeste também. E a gente precisa desenvolver eles lá. Se eles se desenvolvem lá, diminui imigração, pressão para serviços públicos em cidades do Centro-Sul que acabam recebendo migrantes de lá. Você diminui as desigualdades regionais, você muda a qualidade da representação política. Então, isso é importante acontecer, mas sem prejuízo para cá. O que tem que nós temos que fazer para cá, antes de tudo, quando chamo para cá, eu estou falando do interior de São Paulo, é uma agenda fortíssima de competitividade, desde que você já tem acúmulo de capital, você já tem uma infraestrutura melhor, e, portanto, se você permitir que o empreendedor... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.